Uma boa noite a todos os nossos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nesta quarta. Gostaríamos que, assim como você está aí na sua casa, vendo no conforto do seu lar, que você pode transmitir também para as demais pessoas, possa compartilhar esse link e que mais pessoas possam ser alcançadas por Cristo. Nesta quarta-feira teremos o culto pelo pastor Tarcísio e, para tanto, gostaríamos de convidar você para mais uma mensagem, para mais uma palavra de oração. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Querido Pai, querido Deus, nós neste instante rogamos a presença do Seu Santo Espírito aqui em nosso meio, aqui em nosso lar, onde é que nós estejamos, que o Seu Santo Espírito possa estar em nosso redor e dessa forma o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Abençoe de maneira especial a mensagem desta noite e o mensageiro que venha falar fundo ao nosso coração e transformar a nossa vida. Guarde-nos e protege-nos com essas bênçãos e favores que te pedimos em Teu nome. Amém, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio de vencer, teu poder, o teu poder que vem lá do alto. Teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, da poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Boa noite, queridos irmãos. Neste momento agora, eu gostaria de convidá-los para o nosso momento de oração. E nessa noite, eu gostaria de convidá-los a orar de maneira especial por todos os membros aqui do nosso distrito que, quem sabe, estão passando por alguma dificuldade devido a essa pandemia que estamos enfrentando, devido às condições especiais de trabalho ou alguma coisa do tipo. E então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos comigo e, neste momento, então, vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, mesmo em meio a esses momentos desafiadores que estamos vivendo. Que o Senhor possa agora, de uma maneira especial, visitar o lar e a família de cada irmão, de cada irmã aqui do distrito de Blumenau, que o Senhor possa fazer com que eles se sintam abraçados, cuidados e amparados pelo Senhor, que é o nosso supremo pastor. Mas também, Pai, de uma maneira especial, eu te peço para que agora o Senhor possa visitar o lar
de cada família que, quem sabe, está passando por alguma dificuldade devido a essa pandemia que estamos enfrentando. Seja de trabalho, seja de saúde, seja, quem sabe, de uma certa maneira emocional, se sentindo, quem sabe, preso, sem liberdade, e isso está afetando o seu estado emocional. Que o Senhor os visite agora e possa fazer com que eles se sintam amparados por Ti e possam saber que em todos os momentos o Senhor está com eles. Que o Senhor continue conduzindo esse distrito aqui de Blumenau, o pastor Isaías e todos os líderes, e que tudo, Pai, venha a ser feito sempre para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor perdoe nossos pecados e nos dê a Tua paz. São bênçãos que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfazes o que eu sou e faze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Nada que eu fizer por Ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por Teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou Teu. Vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfazes o que eu sou e faze outra vez. Irei sentir Teu
junto ao meu, que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti, e que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Boa noite, meus amigos, você que nos assiste pela rede social, pelo Facebook, YouTube. Muito bom poder estar falando com você nessa noite. Sabe, hoje, nessa quarta-feira, um dia muito especial. Eu estou hoje falando para vocês do Distrito Blumenau, mas eu não faço parte desse distrito. Eu faço parte do distrito lá de São Miguel do Oeste, Extremo Oeste, e fico feliz pelo convite de poder estar com você hoje. Muito bom poder participar desse momento e saber que você está assistindo conosco e conectado aí na sua casa. Hoje, o tema dessa noite é um tema muito especial, um tema diferente, mas que, sinceramente, eu gosto muito de falar de personagens bíblicos, e desse personagem especial, para mim, ele traz uma lição muito importante. Eu gostaria que você corresse na sua casa, onde você está, busca a tua Bíblia, ou acessa ela no teu iPad, ou no teu celular, ou no tablet, e vamos juntos imaginar ou entrar nas páginas da palavra do Senhor. Abre a tua Bíblia comigo lá em Josué, no capítulo 1 desse livro, e vamos ler a partir do verso 3. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração e pedir a iluminação do Espírito Santo para que Ele nos oriente na sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, nessa noite de quarta eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, que possamos ouvir a voz de Cristo Jesus, que o homem que vos fala, Senhor Deus, saia de cena, e que Cristo Jesus fale conosco nessa noite. Muito obrigado, Pai, pela certeza que temos de que ouviremos a Tua voz. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto então? Isaías capítulo 1, verso 3 em diante. O verso diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, o texto diz, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto da história de Josué é fantástico. Imagina comigo, para a gente entender o contexto. Josué, ele acaba de vir de uma peregrinação no deserto. Josué acaba de vivenciar esses momentos com Moisés. Moisés, ele morre e agora Josué é colocado como líder perante o povo de Israel. Uma multidão de pessoas. Josué estava preocupado com a situação. Se você vê o verso 1 do mesmo capítulo, se você parar para observar, Josué no verso 1, o texto bíblico diz assim, que Josué, depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor Moisés, e esse Josué, filho de Num, servo de Moisés. O texto diz que Josué, no início do seu ministério, no início da vida dele como cristão, no início da vida dele como líder
ele era servo de Moisés. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque na vida cristã, Josué, e o contexto mostra que Josué, ele aprendeu a ser um discípulo de Moisés e aprendeu a viver aquilo que deveria ser vivido como cristão. E a história mostra que no final da história de Josué, no final da carreira de Josué nesse mundo, sabe o que aconteceu, você que está assistindo? O texto do capítulo 24, verso 29, diz que agora Josué, que era servo de Moisés, se você for ler o texto, você vai ver isso. Josué agora, que era servo de Moisés, ele passa a ser servo do Senhor. O texto do capítulo 24, verso 29 diz isso. Então, Josué, ele traçou um plano, Josué passou na sua história a viver momentos específicos para deixar de ser servo de um homem e agora passar a ser servo do Senhor. E nessa noite eu gostaria de destacar aqui 4 elementos que eu e você podemos juntos aprender desse texto que nós lemos, 4 elementos importantes que vamos aprender a como Josué deixar de servir a homens e servir ao Senhor Todo-Poderoso. 4 elementos para nós obtermos a vitória como Josué, atravessando o povo lá do deserto e levando para a terra de Canaã. Vamos entender então o contexto, vamos compreender quais são esses 4 elementos. O primeiro elemento está nos versos 6, no verso 7 e o verso 9. 3 versos que repetem a mesma palavra. E aqui vai uma dica para você que está assistindo. Sempre que um autor bíblico, ele repete as palavras, é porque ele quer dar ênfase àquilo que ele está dizendo. E olha que interessante, quais são as palavras que aparecem aqui? Você que está assistindo, fala comigo aí quais são as 2 palavras, na verdade, que aparecem, que mais repete. No verso 6, verso 7 e o verso 9. Isso mesmo. Você que está assistindo, você está certo. Ser forte e corajoso. Josué, ao escrever esse texto, Josué, ao iniciar o livro dele, ele escreve dizendo, olha, eu aprendi uma coisa e vai a primeira lição para a gente obter a vitória. Eu preciso ser forte e corajoso. A palavra hebraica aqui para ser forte é hasak. Essa palavra, ela tem um sentido e um teor diferente daquilo que a gente entende. Não é força vinda de homens, mas é força vinda de Deus. E quando o texto diz, olha, por várias vezes Deus estava encorajando Josué, e não só nesse momento. Se você for em Deuteronômio capítulo 31, verso 7, e no verso 23 você vai encontrar isso. Josué capítulo 1, verso 19 também encontra. Em vários outros textos de Josué, ele tinha medo e Deus falava, olha Josué, você precisa de uma coisa, você necessita de hasak. Força, você necessita de coragem, não que vem de você mesmo, mas que vem de mim como teu Deus. E aqui vem a primeira lição para nós. O texto é claro em dizer para mim e para você, que nós precisamos estar seguros, porque Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele traça a história, Ele está cuidando de mim e de você nessa noite, Ele está cuidando da nossa vida, porque Ele é o Deus que atua direto na história. Você encontra desde o início da Bíblia até o final, Deus atuando na história e fazendo aquilo que deseja no coração dele, fazendo com que o melhor aconteça para nós. E quando a gente vai ver a história de Josué, isso que é interessante, Josué, ele precisava ter força e coragem, ele precisava ter hasak. Sabe, amigos, quando nós entendemos que nós precisamos confiar assim como Josué, entendemos que nós precisamos confiar nos planos de Deus, e para isso acontecer nós precisamos ter força e coragem, nós iremos obter a vitória que precisamos tanto. Eu não sei qual a vitória que você está precisando na sua vida, mas se você deseja a vitória hoje, nessa noite, eu digo para você uma coisa, tenha força e coragem, adquira o hasak de Deus na sua vida, adquira a força de Deus para você. O segundo elemento que nós encontramos no texto, para que eu e você possamos obter a vitória assim como Josué, deixando de ser servo de homens para ser servo de Deus, atravessando ali todas as barreiras e obtendo a vitória de entrar na terra de Canaã. O segundo elemento, ele se encontra aqui nos versos 3, 4 e 5, quando inicia o texto dizendo assim, olha, Josué, todo lugar que você pisar, planta no teu pé, todo lugar que você for, eu já prometi desde o tempo de Abraão, já prometi ao meu servo Moisés, já prometi a todo mundo, não te preocupa, porque a promessa vai se cumprir, e nós precisamos confiar nas promessas, e Deus estava dizendo a Josué, entenda uma coisa, desde esse deserto até o grande rio, toda essa área que você está vendo, eu já prometi a Moisés. Josué, todas essas coisas eu já prometi a Moisés. E não te preocupa, Josué, porque ninguém vai te resistir. Ninguém vai dizer, mas isso não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a minha promessa, quando eu falo, ela se cumpre.
E aqui vem um segundo elemento importante para mim e para você. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar nas promessas divinas. Quando você olha para Abraão, por exemplo, Abraão, ele entendeu a promessa de Deus e mesmo sem enxergar o local onde ele deveria ir, o que ele fez? Sem dúvida alguma, Abraão, ele confiou nas promessas de Deus. Sem dúvida alguma, meu amigo, minha amiga, Abraão, ele confiou nas promessas do Senhor para a vida dele. E ele foi sem saber para onde ir, ele foi sem saber para onde deveria ir. E o que aconteceu na vida de Abraão? Ele se tornou o pai da fé. Você olha para a história de Davi, você olha para a história de Paulo, pessoas que confiaram na promessa de Deus na sua vida. E eu pergunto a você, qual tem sido a promessa de Deus para você nessa noite? Qual tem sido a promessa de Deus para você, meu querido amigo e minha querida amiga? Qual tem sido a promessa de Deus para você? Deus tem te prometido algo? Então entenda uma coisa, para você obter a vitória dessa promessa, confie na promessa de Deus. Você entende isso? Você compreende isso? Eu e você precisamos confiar nas promessas de Deus. Josué, ele confiou, não só tinha força e coragem, mas ele confiou nas promessas divinas. Josué entendia que precisava confiar nas promessas de Deus para obter a vitória de atravessar o povo e levar o povo à terra de Canaã. Se ele não confiasse nas promessas de Deus, ele não conseguiria levar o povo à vitória. Nós precisamos confiar na promessa, e uma das maiores promessas de Jesus é que Ele vai voltar. Mas para Ele voltar a essa terra, eu e você precisamos pregar a mensagem. E se a promessa de Deus é que eu e você vamos ser usados por Deus, então se deixe ser usados por Deus. Ellen White escreve no livro A Ciência do Bom Viver, página 405, ela diz assim: todos os que estão buscando trabalhar de acordo com os planos e educação de Deus hão de ter sua graça mantenedora, sua contínua presença e seu poder protetor. A todos ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Aconteceu uma história há muito tempo atrás, e nessa história conta de que um alpinista, ao subir um monte bem alto, ele começou a escalar o monte e aquele tempo foi passando e ele foi escalando o monte, estava quase chegando ao topo, ele já tinha entrado em meio a neblinas e ele quase conseguindo chegar ao topo daquela montanha, daquele monte, a sua corda, ela tora, ela se arrebenta e normalmente quem é alpinista, aquele que gosta de escaladas e sabe disso, não sei se você que está assistindo gosta, você sabe muito bem, normalmente existe uma corda reserva, um gancho que segura a reserva, porque se a corda principal torar, você não consegue morrer ali, ou não morre na queda, né? E aquele alpinista, ao cair, aquela corda de segurança o prendeu, e ele ficou de cabeça para baixo para o chão. Ele não sabia a altura que ele estava, porque ele tinha escalado muitos metros já para cima, e ele fez uma oração a Deus, pedindo para Deus fazer o milagre. Senhor, me ajuda a me livrar disso daqui, me ajuda, senão vou morrer aqui congelado. Estava bastante frio, a noite estava chegando, ele precisava chegar ao topo, porque os outros já tinham chegado. E naquela oração, ele ouviu uma voz que dizia para ele assim: corte a corda. E ele disse: mas Senhor, será que o Senhor está falando para eu cortar a corda? Eu vou morrer se eu cortar a corda, olha a altura que eu já subi. E ele ouviu novamente a voz dizendo: corte a corda. E por 3 vezes aquela voz dizia para ele: corte a corda. Aquele alpinista, ele infelizmente não confiou naquela voz que falava com ele. E ao helicóptero de resgate sair para buscar e achá-lo, ele estava pendurado de cabeça para baixo, congelado, e tinha morrido de hipotermia por causa do frio, e ficou congelado de cabeça para baixo. Mas o que as pessoas não entendiam era o seguinte: por que ele não tinha cortado a corda? Sabe por que isso? Porque aquele alpinista estava simplesmente a 30 centímetros do chão. Sabe o que eu aprendo com essa história? Uma lição muito importante. Nós precisamos aprender a ouvir, mas além de ouvir, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar nas promessas de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que Deus estaria do nosso lado, Deus está do nosso lado. Deus, Ele promete que vai estar conosco, e Ele está com você aí onde você está em casa. Olha para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, você que está assistindo, para tudo que você está fazendo, você que está na cozinha agora, você que está em qualquer lugar, para tudo que você está fazendo, olha para mim agora, presta bem atenção, eu e você precisamos confiar na promessa da volta de Jesus, porque Ele vai voltar, estando você ou eu preparado, Ele vai voltar, se nós não estivermos preparados, Ele volta a si mesmo, então precisamos confiar.
Aqui está o segundo elemento. Terceiro elemento do texto que nós encontramos na história de Josué, aqui está no verso 7, quando o texto diz assim, além de ele falar do primeiro elemento que é ser forte e corajoso, ele diz, olha, você precisa ter cuidado de fazer segundo toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Seja bem sucedido por onde quer que você ande. Aqui há uma dica que Moisés ele passa para Josué, porque Moisés recebe de Deus, e Deus agora fala para Josué, diz, olha, você entendeu? Você precisa ter no seu coração e na sua mente, e na mente do povo de Deus, para que eles possam obter a vitória de chegar na terra de Canaã, vocês precisam se consagrar a mim, vocês precisam ter consagração para fazer a vontade de Deus. E aqui tem o terceiro elemento, a terceira lição, para obtermos a vitória, precisamos de consagração, precisamos nos consagrarmos a Deus, para fazer sua vontade. Moisés tinha deixado um legado para Josué. Josué, ouvindo Deus falar com ele, essa mensagem importante de que ele necessitava levar o povo à consagração para que o povo pudesse seguir a vontade de Deus. Quando a gente olha a história de Josué, a gente percebe que a observância daquilo que Deus pede, ser obediente a Deus, nos dá força para cumprir sua vontade. Quando eu e você somos obedientes a Deus, isso nos dá força para cumprir sua vontade. Sabe, um músculo, quando ele não faz exercício, quando a pessoa tem um músculo que não faz exercício, aquilo não tem força, o músculo não se torna forte. Mas quando nós praticamos bastante exercício, o músculo se torna forte. É assim também conosco. Quando nós obedecemos a Deus, as tentações cada vez mais que aparecem para nós, nós venceremos, porque estamos obedecendo, estamos seguindo a vontade de Deus, estamos fazendo aquilo que Ele pede. Se nós seguirmos o que Ele diz na sua palavra, a lei de Deus, seguimos aquilo que Ele pede como vontade dEle, fazendo sua vontade, eu tenho certeza, se nós nos consagrarmos assim como Moisés e Josué estavam fazendo com o povo, eu e você alcançaremos a vitória assim como Josué conseguiu levar o povo. Aqui tem uma lição importantíssima para nós, e Ellen White fala isso no livro Recebereis Poder, na meditação matinal, página 269, ela diz, todo aquele que zelosamente busca a verdade e a justiça tem o privilégio de poder confiar nas infalíveis promessas de Deus. O Senhor Jesus torna manifesto o fato de que os tesouros da divina graça são colocados inteiramente à nossa disposição, de modo que possamos nos tornar condutos de luz. Não podemos receber as riquezas da graça de Cristo sem desejar reparti-las com outros. Quando possuirmos o amor de Cristo em nosso coração, sentiremos ser nosso dever e privilégio transmiti-los. Deus nos dá uma missão, e nessa missão de Deus, Deus pede para que a gente se prepare. A nossa missão é levar o Evangelho, mas para que a gente leve o Evangelho precisa de preparação. Mas somente um crente ou um cristão que é obediente a Deus, ele leva o Evangelho do reino para as pessoas que precisam ouvir esse Evangelho. Somente se nós tivermos obediência. Nós não podemos levar o Evangelho com a máscara no nosso rosto. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, fazer aquilo que Jesus pede, sendo o espelho de Cristo Jesus nessa terra. E para isso acontecer, para que a gente obtenha vitória, levando o Evangelho eterno para as pessoas, nós precisamos nos consagrar a Deus. Não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, como o texto diz. Nós devemos focar no Evangelho de Cristo Jesus, na palavra de Deus. Ei, você que assiste, confie em Deus, tenha força e coragem, mas acima de tudo, se consagre ao Senhor Deus. Quarto e último elemento que nós queremos destacar aqui está no verso 8. O texto diz assim, olha, não cesse de falar do livro dessa lei. Ou seja, não cesse de falar da palavra de Deus. O texto diz, e tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O povo de Israel precisava se apegar a Deus. Mas isso só seria possível se eles tivessem comunhão com Deus, uma conexão com o Senhor Jesus. E só seria possível isso se eles buscassem a Deus. E aqui vem um recado importante para mim e para você, que o povo de Israel recebeu. Nós precisamos, no dia de hoje, ter comunhão diária com o Senhor. Falar com Deus 24 horas. Se nós não tivermos comunhão, o inimigo nos derruba e nós não alcançaremos a vitória. Então digo para você, nessa noite, nós precisamos meditar todos os dias na palavra de Deus. O primeiro lugar da nossa vida tem que ser quem? Tem que ser Deus. O próprio Jesus disse isso em Mateus 6,33, quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo nos será acrescentado. Você compreende que Jesus está dizendo para mim e para você que nós precisamos ter comunhão? Eu e você necessitamos ter comunhão?
Nós precisamos obedecer a Deus a tudo o que Ele pede, mas acima de tudo, buscá-lo, ter intimidade, conhecer quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus para você? Você entende e compreende o que Jesus fez por você na cruz? Você entende e compreende o que Jesus fez por você na cruz do Calvário? No dia que você entender de verdade o que Jesus fez por você na cruz, compreender e se render a esse Jesus, você vai ser como Maria, você vai ser como a mulher samaritana, você vai ser como o caso André de João capítulo 1, você vai se tornar como Filipe em João capítulo 1, que ao ouvir Jesus, ao conhecer Jesus, ele sai correndo para as outras pessoas para pregar sobre Jesus. Porque ele tem intimidade com Jesus, porque ele tem comunhão com Jesus. Quando a gente precisa de algo na nossa vida, e hoje eu tenho certeza que nós precisamos obter a vitória maior sobre nossa vida, é conseguir trilhar o caminho deste mundo rumo a Canaã celestial. E para nós obtermos a vitória na nossa vida, aqui vem uns elementos importantes para nós, eu vou relembrar para você. Primeiro, nós precisamos ser fortes e corajosos, assim como Josué, ter rasaque. Ser forte e corajoso. Segundo, nós precisamos, assim como Josué, confiar nas promessas de Deus, nos consagrando a Ele como terceiro elemento importante e principalmente buscando todas as manhãs ter comunhão com Deus, buscando todas as manhãs ter comunhão diária, constante com o Senhor, intimidade com Jesus. 4 elementos importantes: força e coragem. Nós precisamos nos consagrar a Deus, nós precisamos ter confiança nas promessas de Deus e nós precisamos ter comunhão diária. Sabe, amigos, você que nos assiste, minha querida amiga, uma coisa importante. Josué, ele tem um nome que é muito parecido no hebraico com o nome de Jesus. E assim como Josué, ele é um tipo de salvador, como se ele fosse o salvador do povo de Israel. Ele tirou o povo do deserto e levou para a terra de Canaã. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele morreu por mim e por você, com um propósito único. O propósito de nos levar, após sua morte e ressurreição, agora para nos preparar, para irmos morar com Jesus eternamente na Canaã celestial. E aqui vai o meu apelo para você. Deus sempre estará ao nosso lado. Deus sempre vai estar ao nosso lado, porque Ele nos ama demais. Tem uma frase de Filipenses que ele diz o seguinte: Deus, Ele nos ama o suficiente para nos aceitar como nós somos. Então Ele te ama o suficiente para aceitar você, meu querido amigo. Olha para mim agora aqui e preste atenção numa coisa: Deus te ama o suficiente para aceitar você como você está agora, mas Deus te ama demais, e Filipenses diz isso, para nos aceitar, Ele, para nos deixar, para nos permitir continuar sendo as mesmas pessoas. Então Ele vai te amar, Ele vai te aceitar como você está, mas Ele vai te transformar, porque Ele te ama demais. Sabe, nessa noite, o meu desejo para você, o meu apelo, é se você deseja, assim como Josué, exercer esses elementos em sua vida, você deseja isso? Você compreende, você deseja isso? Você gostaria de, assim como Josué, obter a vitória sobre as lutas diárias que você tem? Então tenha força e coragem, tenha confiança nas promessas de Deus, consagre-se a Ele e busque a Ele todos os dias, continuamente. Você precisa ter comunhão diária, intimamente, um relacionamento com Deus. Se você deseja isso na sua vida, escreve nos comentários aí, no YouTube, no Facebook, diga: eu aceito, assim como Josué, receber as promessas de Deus na minha vida. Eu quero receber a vitória. Escreve aí: eu aceito, eu desejo. Deus está falando com você nessa noite. E Ele com certeza quer que você seja um vitorioso. Por isso eu te convido a você fechar os teus olhos onde você está, para que a gente possa fazer a oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nessa noite de quarta-feira, o Teu Santo Espírito esteve conosco. Nós podemos sentir a Tua presença e saber, Senhor Deus, que se seguirmos passos que a Bíblia nos ensina, nós conseguiremos obter as vitórias que necessitamos. E acima de tudo, Pai, seremos cheios do Espírito Santo para terminar a obra do Evangelho nesse mundo e ver Jesus voltar. E não somente ver o nosso Salvador, mas abraçá-lo, receber a coroa da glória e morar eternamente na Canaã celestial. Nos dá a força que precisamos, Pai, o rasaque para nós. E que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo a cada dia. Muito obrigado por Tuas bênçãos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que nos assistiu, que esteve conosco.
compartilhe esse vídeo para várias pessoas, para que possamos alcançar o coração delas com essa mensagem da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Não teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação.